gente! Tudo bem com vocês? Vou tentar fazer vídeo de todos os temas que foram sugeridos, esse é o primeiro. Crises epilépticas, epilepsia, status epilépticos, tá? A gente vai falar brevemente sobre esses assuntos aqui hoje. É um assunto bastante importante, porque temos uma alta casuística, né, desse quadro na clínica de pequenos animais. É importante que a gente saiba reconhecer, diagnosticar, tratar corretamente esses pacientes. Para introduzir, então, esse assunto, a gente tem que ter algumas definições claras em mente, tá? A primeira delas, o que é uma crise? Uma crise é um evento súbito, de curta duração, transitório, que não necessariamente é uma crise epiléptica, tá? Que nós vamos entrar nas classificações das crises adiante. Temos também que conhecer o termo crise reativa ou crise provocada, que é basicamente um tipo de crise que pode ocorrer frente a um transtorno funcional, tóxico ou metabólico, no qual, se a gente retira a causa de base, o paciente deixa de ter as crises. Então, uma crise reativa, ela é reversível. Então, a epilepsia é definida como a ocorrência de duas crises ou mais, não provocadas, não reativas, num período maior que 24 horas. Quais são as origens da crise? Por que a crise ocorre? Geralmente a gente tem um desequilíbrio entre os neurotransmissores excitatórios, principalmente o glutamato, e os neurotransmissores inibitórios, principalmente o GABA. Quando esse desequilíbrio ocorre, a gente tem o desencadeamento das crises. As crises epilépticas, elas são divididas em focais e generalizadas. Dentro das focais, nós temos as motoras, as autonômicas e as comportamentais. E dentro das generalizadas, nós temos as crises epilépticas convulsivas, que são divididas em tônico-clônicas, somente clônicas e mioclônicas. E temos também as não convulsivas, que são as atônicas e as de ausência, que são menos comuns, mas podem ocorrer. E a epilepsia, ela é didaticamente dividida em epilepsia idiopática e epilepsia estrutural. A idiopática é subdividida de origem genética, de origem supostamente ou que seja de suspeita genética, e de origem desconhecida, que é de fato idiopática. E a estrutural, ela é oriunda de eventos, desordens intracranianas. Tá? Então, geralmente, desordens vasculares, degenerativas, inflamatórias, infecciosas, congênitas, traumáticas, todas essas em que nós teríamos exames disponíveis para investigar são consideradas epilepsia de origem estrutural. O diagnóstico da epilepsia de origem idiopática, ele é feito por exclusão. Então, você precisaria fazer toda uma série de exames para descartar que isso não seja estrutural, para daí afirmar que é idiopático. Teria que fazer ressonância magnética ou tomografia computadorizada, análise de líquor, o próprio exame neurológico bem feito, tá? Para fazer a diferenciação. A gente só pode afirmar que é idiopático depois que a gente descartou todas as causas. Nós temos, depois eu vou tentar colocar numa imagem o gráfico anexo junto, né, ao vídeo, porque eu não sei ainda colocar no meio do vídeo, o gráfico sobre o Dynamit-V, nos quais a gente tem as possíveis causas, as possíveis origens, né? E é muito importante que a gente conheça esse gráfico. Nos animais que possuem a epilepsia idiopática, suspeita-se que eles tenham um reduzido limiar de excitabilidade. E o início das crises para esses pacientes costumam ser entre 6 meses e 6 anos de idade. Então, claro que existem as exceções, mas de uma forma geral, são pacientes jovens que desenvolvem a epilepsia idiopática. A gente define, então, a epilepsia como a ocorrência de duas crises ou mais num período maior, igual ou maior 24 horas. E no período entre crises, esse paciente, ele é um paciente neurologicamente normal. Então, é muito importante que nós façamos o exame neurológico desse paciente, não no pré
ou no pós-ictus, mas no inter-ictus, no momento entre as crises, no qual esse paciente com suspeita de epilepsia idiopática deve ter o exame neurológico normal. Ele não é um paciente que tem sinais neurológicos no período entre crises. E qual é o parâmetro para iniciar o tratamento dessas crises? Se o animal tem mais de uma crise no período de 6 meses, ele já é um candidato a iniciar a terapia. A terapia para epilepsia, basicamente, a gente tem o uso do fenobarbital, que é consagrado, né, que é o anticonvulsivante mais utilizado no Brasil e no mundo para o tratamento. Ele é a primeira opção. Ele tem alguns efeitos colaterais, então é importante principalmente que nas avaliações periódicas desse paciente sejam incluídos exames de avaliação de função hepática, porque ele tende a ser hepatotóxico. É muito importante quando a gente institui a terapia com o fenobarbital que a gente faça as avaliações da concentração sérica desse fármaco, mesmo para poder reajustar as doses de forma correta. Isso é muito importante. Então, esses pacientes eles precisam ser acompanhados quanto à concentração sérica de fenobarbital quando são tratados com esse fármaco. A segunda opção, quando o paciente somente com fenobarbital, você fazendo a mensuração sérica, está dentro do que a gente considera desejável esse nível sérico, e mesmo assim o animal permanece tendo crises, às vezes precisa se associar um segundo fármaco, tá? Como associação para os pacientes caninos, o brometo de potássio é uma opção. Lembrar que também o brometo de potássio precisa de sempre ter um acompanhamento da dosagem sérica e que é importante quando o animal faz uso do brometo de potássio que a gente não faça alterações bruscas na dieta, principalmente em relação à concentração de sódio. Então é interessante que esse animal mantenha-se durante a terapia, né, com uma dieta constante, onde a gente não tenha níveis, assim, diferentes níveis de sódio sendo ofertados a esse paciente. Uma outra opção para associação, quando somente o fenobarbital em monoterapia não é efetivo, seria a associação do levetiracetam, que é o Keppra, que é um fármaco que eu particularmente gosto muito, uso bastante dos meus pacientes, que ele chegou no Brasil não tem tanto tempo, e ele é muito efetivo no controle das crises quando associado ao fenobarbital, é uma opção boa. Ele somente tem uma coisa que é uma desvantagem para alguns pacientes, que a administração dele por via oral é TID. Então, a gente usa geralmente 20 mg por quilo TID. Para os pacientes em que o brometo associado ao feno às vezes também não é efetivo, ele pode entrar como uma terceira opção de fármaco para controle das crises. O brometo em monoterapia, né, para cães, ele não é efetivo. Tá? Então, a gente geralmente não usa o brometo sozinho, somente acompanhado realmente do feno, quando há necessidade. E qual seria, então, o objetivo da terapia? O objetivo da terapia é reduzir a gravidade, a duração e a frequência das crises convulsivas. Mas temos que lembrar que alguns pacientes, mesmo com a terapia correta, são refratários à terapia. Então, de 20 a 30% dos animais epilépticos, eles podem ser refratários à terapia. Mas antes de afirmar que o animal está sendo refratário, a gente precisa realmente avaliar se a terapia está sendo feita de forma correta, se esse animal está passando pelas mensurações séricas do fármaco e os reajustes corretos, se a administração está sendo feita com o intervalo correto, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas a gente sabe que alguns pacientes, infelizmente, são refratários à terapia. E claro, não poderia deixar de falar de emergência, né? Estados epilépticos.
Como que a gente define estados epilépticos, então? Uma atividade epiléptica contínua, tá? Quando a gente tem uma crise, por exemplo, durando mais que 5 minutos, ou 2 crises ou mais, que ocorrem com recuperação incompleta entre elas, tá? Então, isso a gente chamaria de estados epilépticos. E o cluster é definido como várias crises seriadas, então mais de 2 crises num período de 24 horas já seria definido como cluster. O status epilépticos é uma emergência, na qual o nosso objetivo principal é cessar as crises. A primeira droga de escolha seriam os benzodiazepínicos, então principalmente o diazepam, que pode ser feito por via intravenosa, na dose de meio miligrama por quilo, ou intrarretal, 1 miligrama por quilo, geralmente a gente costuma usar, ou midazolam, que pode ser feito com bastante efetividade também pela via intranasal, 0,2 miligramas por quilo. Assim que esse paciente chega, o benzodiazepínico é o primeiro fármaco que a gente vai fazer. E em seguida a gente já vai fazer também pela via intravenosa o fenobarbital. Geralmente a gente usa dose de entre 4 e 5 miligramas por quilo de fenobarbital intravenoso. E esse paciente pode receber outras doses em bolos de fenobarbital até chegar a 24 miligramas por quilo, mas tem que tomar bastante cuidado. Esse paciente tem que estar num local onde ele tenha a monitoração constante de todos os parâmetros. Mas a gente pode fazer repiques do fenobarbital, desde que esse paciente seja bem monitorado e que a gente não ultrapasse essa dose de 24 miligramas por quilo, tá? Um intervalo que é feito geralmente a cada 1 ou 2 horas, dependendo da necessidade do paciente. O levetiracetam também é uma opção muito boa e utilizada fora do Brasil para controle de crises também durante o status, porque eles têm o levetiracetam na forma injetável. Nós não temos ainda no Brasil, mas é um fármaco que poderia ser utilizado. Geralmente a gente usa 20 miligramas por quilo TID. Depende muito como está o estado mental desse paciente, né? Se a gente conseguiria fazer mitigação oral ou não. Geralmente indica-se mantê-lo até 48 horas depois da última crise. E se com essa abordagem inicial o paciente ainda continua tendo as crises, pode-se fazer o uso das infusões contínuas de diazepam. Geralmente a gente usa 0,5 miligramas por quilo por hora. O midazolam também pode ser uma opção, de 0,06 miligramas a 0,3, 0,4 miligramas por quilo por hora. Sempre iniciando com a menor dose e aumentando conforme a necessidade. E o propofol também pode ser usado em bolos, 6 miligramas por quilo, seguido de infusão contínua na mesma taxa. Sempre antes de tirar os pacientes da infusão contínua, fazer isso de uma forma gradual, né, e desmamando. Um outro detalhe importante, quando chega um paciente convulsionando, um paciente filhote, primeira coisa antes de sair aplicando milhões de anticonvulsivantes, tem que lembrar de aferir a glicemia desse paciente, porque é muito comum nos filhotes a gente ter crises convulsivas por hipoglicemia. Também podem ocorrer nos adultos, né? Mas é muito mais comum nos filhotes, tá bom? É muito importante sempre, quando os casos se tornam complexos demais, remeter esses pacientes a um profissional especializado, né, um neurologista veterinário. A gente tem que ir até onde a gente consegue com os pacientes. Se chega um momento que fica complicado, a gente tem que remeter esses animais realmente ao especialista, tá bom? Mas essas são as dicas, né, as coisas que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que tenha sido útil, tá? Espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários ou pelo direct, tá bom? Um beijo, um abraço e até breve.